Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo a correção da nossa última atividade, então vocês fiquem bem atentos. Qualquer dúvida que surgir ao decorrer dessa correção, você anota aí no seu caderno e sinaliza pra gente, tá bom? Vamos lá para a nossa correção. Então, primeira questão fala o seguinte, é a correção das páginas 130, 132, 133 e 34, né? Então, vamos lá. Primeira questão fala o seguinte, assinale V para verdadeiro e F para falso. Primeira afirmação, ele diz, a soma de dois ângulos complementares é 180. Isso é verdade, gente? Complementares é 180? Falso. Complementares é igual a 90 graus e não a 180. Quem é 180 é os suplementares, então a primeira está falsa. Segunda, a soma das medidas de dois ângulos suplementares é 180. Aí sim, ângulos suplementares, a soma de suas medidas é igual a 180. Então, a alternativa B é verdadeira. Alternativa C, retas perpendiculares formam ângulos retos. Verdade. Perpendiculares são aquelas retas, em forma de cruz, se lembram? Então, aqui vai ser um ângulo de 90, aqui também vai ser 90, 90 e 90. Então, as retas perpendiculares formam ângulos retos. Sim, 90 graus é um ângulo reto. Então, terceira afirmação, alternativa C, verdadeira. D. O suplemento de um ângulo de 100 graus é 10. Gente, o suplemento de um ângulo. Os ângulos suplementares não tem que dar igual a 180? Então, se eu tenho um ângulo aqui que é 100 e eu quero o suplemento dele, eu tenho que somar o quê? O valor de 100 a um número que dê 180. O correto seria quem? 100. Para dar 180, falta 80. Cara, 100 mais 80, 180. Aí sim seria suplementares, mas estaria faltando quem? 80. Só que a questão diz que o suplemento, ou seja, para ser um ângulo suplementar de 100, para suplementar ele, falta 10. Isso é verdade? Não. Porque se eu colocar aqui um 10, se eu colocar um 10, vai ficar 110. E a soma precisa ser igual a 180. Está correto? Não está. Então, falso, alternativa D. E a alternativa é o complemento de um ângulo de 10 graus é 80. O complemento não tem que, a soma tem que dar igual a 90? Então, se eu tenho 10 graus, para completar os 90 eu preciso de quanto? De 80, porque 10 mais 80 é 90. Está pedindo um complemento, não suplemento. Então, como ele pediu o complemento de 10, ou seja, qual o número que falta para me somar com 10 que dê igual a 90? 80. Então, a alternativa está verdadeira, é uma afirmação verdadeira. Segunda, corrija as sentenças falsas da atividade anterior. Então, aqui, gente, a soma de dois ângulos complementares é 180? Não, é igual a 90 graus, o que eu acabei de explicar. E o suplemento de um ângulo de 100 graus é 10? Não é, tem que ser 80, porque a soma de dois ângulos suplementares tem que dar igual a 180. E aqui vai dar igual a 110 se eu somar. Não é suplementar, ok? Terceira questão. Transforme em uma expressão algébrica cada sentença a seguir. Então, vamos lá. Ele não pede para a gente resolver, a gente só vai transformar aquelas palavras, o enunciado, em uma expressão algébrica. Então, ele fala, a soma do complemento de um ângulo com 15. A soma do complemento de um ângulo. O complemento é igual a quanto? A 90. Só que eu sei quem é esse ângulo? Não sei. Então, eu vou dizer que é quem? X. Então, o complemento desse ângulo. Como eu não sei quem é esse ângulo, eu não sei se aqui é 20
Então, vai ser 90 menos 20, se o ângulo fosse 20, né? Mas ele não diz, ele só fala o complemento de um ângulo. Então, eu vou dizer que esse ângulo é x. E o complemento não é 90, então fica 90 menos x. Aí ele não quer a soma, então fica 90 menos x mais quem? 15. Então fica dessa forma. Bota entre parênteses, porque aqui é um número só. Então 90 menos x mais 15 é a forma, é a expressão algébrica que eu posso representar esse enunciado. Vamos para a próxima. A diferença entre um ângulo e o seu suplemento é de 22. A diferença entre um ângulo e o seu suplemento. A diferença quer dizer subtração. Então, esse ângulo eu sei quem é ele? Não. Então, a diferença de um ângulo, tá aqui ele, é x. Menos, porque a diferença, o seu suplemento. O suplemento não é 180, então fica 180 menos x. É de 22 graus, ou seja, é igual a 22 graus. Então, transformei já esse enunciado numa expressão algébrica, ok? Próximo. Alternativa C. A soma da metade do complemento. Ou seja, a metade do complemento. O complemento não é 90? E ele não diz quem é esse ângulo, então eu sempre vou representar ele por x. Então, o complemento, então fica 90 menos x. Esse é o complemento desse ângulo que eu não sei. Só que ele quer o que? A metade. A metade de qualquer número, né, ele dividido por 2. Então, fica 90 menos x dividido por 2. Somado, porque ele quer a soma. Então, coloca o sinal de mais. Somado com a quinta parte do suplemento. Então, o suplemento não é 180, então fica 180 menos x. Só que ele quer a quinta parte desse suplemento, então eu vou dividir por quem? Por 5. Então, fica o seguinte, 90 menos x dividido por 2, mais 180 menos x dividido por 5. Vamos lá, a próxima questão, já é uma outra página, fala o seguinte. Quando podemos dizer que dois ângulos são necessariamente adjacentes? Então, quando é que a gente pode dizer? Quando são consecutivos e não tem ponto interno comum. Então, quando é que eu posso dizer que dois ângulos são necessariamente adjacentes? Quando eles são consecutivos, ok, eles são consecutivos, vão ter um lado em comum, mas eles não vão ter os pontos em comum. Foi o que a gente viu na aula passada. Aqui, gente, ó, eu tenho aqui A, O, B e C, certo? Deixa eu botar aqui o B. B no meio, aqui o C. Se eu falar assim, ó, A, O, C, ok? E A, O, B. Quando eu falo A, O, C, eu pego todo mundo, ó. E quando eu falo A, O, B, eu pego só essa partezinha aqui, ó. É como se um estivesse dentro do outro. Então, aqui vai ser o quê? Consecutivos. O adjacente, ele não é assim. Ele não vai ter esses pontos internos comuns. Ele só vai ter somente o lado. Diferença, ó. A, O, B. Peguei só esse pedaço. B, O, C. Peguei só esse pedaço. Então, neste caso aí, ele vai ser o quê? Adjacente. Então, quando é que eu posso falar? Quando são consecutivos e não tem ponto interno em comum. Não tem. 2. Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90, ou seja, eu tenho dois ângulos, são eles dois, é igual a 90, eles são complementares. Ok? Prosseguindo. Terceira. A figura mostra dois ângulos adjacentes. A medida do ângulo formado por suas bissetrizes é... Então, assim, ele mostrou dois ângulos adjacentes, gente. O COB vale 58 e o BOA vale 42.
Então, a bissetriz não é o ângulo, não é o segmento que parte o ângulo ao meio, em duas partes iguais. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu somei os dois, ó. Aqui é 58, aqui é 42. 58 mais 42, 100. A bissetriz não parte ele ao meio, então eu vou pegar 100 e dividir por 2, que é igual a quanto? 50. Então, quem é o valor da bissetriz? 50. Tá bom? Quarta, na figura AD, é a bissetriz do ângulo BAC. Ou seja, essa AD aqui, ó, é a bissetriz do ângulo todo, ou seja, parte em duas partes iguais, ou seja, 42 é igual a 2x. Determine em graus o valor de x, ou seja, ele quer saber só o valor de x. Se eu sei que aqui é a bissetriz e esses lados são iguais, eu monto assim, ó. 2x é igual a 42. Equaçãozinha simples. X é igual a quem? É 42 dividido por 2. 42 dividido por 2, 21. Então, x é igual a 21. Então, esse x é igual a 21. É tanto, gente, que se eu pegar aqui, ó, 2 vezes x fica 2 vezes 21. 2 vezes 21 é igual a 42, que é justamente, ó, eles não são iguais. A bissetriz não parte o ângulo em duas partes iguais. Então, se aqui é 42, aqui também vai ser 42. Mas o valor de x aqui, 21. Prosseguindo na nossa correção. Quinta questão. Determine a medida do ângulo formado pelas bissetrizes de dois ângulos adjacentes e complementares. Determine a medida do ângulo formado pelas bissetrizes de dois ângulos adjacentes e complementares. Se eles são adjacentes e complementares, quer dizer que a soma deles dois é igual a quanto? A 90. Se eles são, ó, complementares, a soma deles é igual a 90 graus. E eu quero saber a bissetriz. A bissetriz não é o segmento que parte ele ao meio, em duas partes? Então, eu pego 90 e divido por 2. 90 dividido por 2, 45 graus. É a bissetriz desses dois ângulos. Ok? Alternativa B, fala o seguinte. Do ângulo formado pelas bissetrizes de dois ângulos adjacentes que somam 150 graus. Então, eu quero saber a bissetriz desse ângulo. Os dois não somam 150? A bissetriz não é a metade? Então, eu vou pegar 150 e dividir por 2. Quando eu faço essa divisão, eu encontro quem como resultado? 75 graus. 2 vezes 75 vai dar 150. Então, a bissetriz desses dois ângulos que somam 150 é 75. Sexta questão. As bissetrizes de dois ângulos adjacentes formam um ângulo de 60 graus, ou seja, a bissetriz de dois ângulos adjacentes forma um ângulo de 60 graus. Se um deles mede 40, qual é a medida do outro? Aqui ele já falou assim, ó, a bissetriz desses dois ângulos é 160, ou seja, esse ângulo partido no meio é 60 para cada lado. Então, se eu quero saber ele todo, eu vou somar 60 mais 60, que dá igual a quanto? 120. Não é? Ele falou a bissetriz. A bissetriz não é a metade do ângulo? Então, se a metade do ângulo é 60, ele todo vai ser quanto? 120. Então, 120 é o ângulo. Aí ele fala, se um deles mede 40, qual é a medida do outro? Então, desses 120, um vale 40. Então, vamos fazer aqui, ó. 120 menos 40 é igual a quanto? A 80 graus. Ou seja, a medida do outro é 80. Um vale 80 graus e o outro vale 40. Porque justamente, quando eu somo 40 mais 80, 120. E quando eu faço a bissetriz de 120, vai dar o quê? 60. Porque a bissetriz não é a metade do ângulo. Então, a metade de 120, 60. Ok? São questões simples, né, gente?
Bem bacana. Próxima questão. Determine o que se pede. Então, aqui ele deu essa figura, certo? Ó, nós temos A, O, C e nós temos aqui O, B. Nós temos aqui 3x, esse valor, e aqui nós temos 2x menos 30. Se a gente analisar, se a gente juntar eles dois, aqui a gente vai ter o quê? Um ângulo raso que vale quanto? 180 graus. Só pela figura, certo? Então, aqui a gente já responde a nossa primeira pergunta. Na alternativa A, ele fala assim: quem é a medida de AOC? AOC é todo o ângulo. E esse ângulo todo aqui vale quanto? 180 graus. Então, aqui, alternativa A, 180 graus. Agora, ele quer saber a medida de quê? De BOC. Então, ele quer saber isso daqui, ó. Quanto é que vale só esse pedacinho aqui? Quanto é que vale? BOC. Eu sei que aqui vale 2x menos 30, mas eu quero saber o valor de x, para saber exatamente. Esse ângulo é 30, esse ângulo é 50 graus. Então, o que é que eu faço? Eu já sei que a soma deles dois vai dar igual a 180. E se eu resolver essa equação, eu encontro o valor de x. Então, eu encontro o valor de x. Quando eu encontrar esse valor específico, eu vou substituir aqui, ó, só nesse pedaço, que é só esse ângulo que eu quero saber. Vamos lá. Foi o que eu fiz, ó. Então, eu peguei tudo lá, peguei as duas partes, 3x mais 2x menos 30 igual a 180. Equação do primeiro grau simples. Vamos organizar isso daqui. Eu fiz logo, ó, 3x mais 2x, 5x. Repetiu menos 30 igual a 180. Como esse 30 não tem nenhuma letrinha perto dele, eu trouxe ele para cá, para depois da igualdade. Se está negativo, ele vem positivo. Então, ficou 5x igual a 180, esse menos vem para cá, mais 30. 5x é igual, somei, ó, 180 mais 30 é igual a 210. Aí, quando chega bem aqui, ó, eu faço x é igual a 210 dividido por 5. Quando eu faço essa divisão, eu encontro quem, ó? 42. 210 dividido por 5 é 42. Logo, x vai ser esse valor. Encontrei o valor de x. Agora, eu vou ter que encontrar o valor desse ângulo, ó, BOC. E o BOC, ele só vale isso daqui, ó, 2x menos 30. Então, eu trago ele para cá, 2x menos 30. Então, no lugar desse x aqui, eu vou colocar quem? 42, que eu encontrei. Então, fica 2 vezes o x, eu substituo por 42, menos 30. 2 vezes 42, 84. Que menos 30, 54 graus. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, que é o BOC, ele vale 54 graus. Ok? Tia, precisa fazer isso tudo? Precisa. Tá bom? Precisa porque eu não posso só colocar tipo, vale 2x menos 30. O valor fica desconhecido ainda, 2x menos 30. Tem esse valor aqui desconhecido, então eu tenho que passar por todo esse processo para saber exatamente quanto vale o ângulo, certo? E para a nossa última questão, ele fala, na figura A é igual a 70 graus, ou seja, esse valor aqui de A, ó, é igual a 70 graus. Então, qual das afirmações a seguir é verdadeira? Então, vamos lá. Ele fala que B é igual a 110 e A e C são medidas de ângulos complementares. Gente, A e C, eles são opostos pelo vértices, ó. A e C, eles são opostos, ou seja, quer dizer que quando o ângulo ele é oposto pelo vértice, eles são iguais. Eles não são complementares e nem suplementares. Eles são iguais. Então, eles são opostos pelo vértice, então ele tem a mesma medida. Então, a alternativa A está errada. Eles não são
complementares. Na B ele fala assim, ó, C é igual a 70. Está certo? Sim. Porque quando eles são opostos pelos vértices, eles têm a mesma medida. Se a questão fala que A é igual a 70, C também é igual a 70. Só que ele fala assim, ó, A e B são medidas de ângulos OPV, ou seja, ele está dizendo que A e B são opostos pelos vértices. Se a gente analisar, o A está bem aqui e o B está bem aqui, eles não são opostos, eles são suplementares, então a alternativa B também não está correta. Alternativa C, B é igual a 110 e A e C são medidas de ângulos suplementares. Da mesma forma, A e C eles são opostos, eles nem são complementares, eles nem são suplementares. Então a alternativa C também não está correta. Por eliminação, quem seria a alternativa correta? Alternativa D. C é igual a 70? Sim, porque eles são opostos, têm a mesma medida. E A e B são medidas de ângulos suplementares? Sim, porque eles formam um ângulo de 180 graus. Então, corrigida a nossa atividade, certo, gente? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Volto a falar que qualquer dúvida vocês sinalizem pra gente. Foi uma atividade razoável, não muito difícil. E até o próximo vídeo, tá bom?